É isso aí, voltamos com o nosso Business Cast. Você estava esperando, e aí estamos aqui para dar continuidade, a gente falar de negócio. E estamos aqui com o Negrini. O Negrini agora é Business Cast by Negrini. Pensa no negócio chique. E é isso aí, e é para você tirar informação. Negrini, seja bem-vindo. Vamos falar de muita coisa. Foi muito legal o último podcast, muita gente mandando mensagem, trocamos ideia. Legal. E tem sido muito bacana. E hoje vamos falar um pouquinho por que você escolheu trabalhar com problema. Por que você escolheu o problema na vida? Né? Que na verdade é experiência, né? Primeiro, bom dia, agradeço Bom dia. aqui de volta, né? Isso aqui é um tema extremamente importante para a gente estar passando aí, conversando, sabe? Por que empresa em dificuldade? Na verdade, foi uma experiência, é uma área da consultoria, né, da assessoria, que é uma área muito específica, tá certo? Trabalhar com empresa em dificuldade foi uma situação num dos clientes, tá certo? Que por uma série de problemas desequilibrou todo o processo dele, não só financeiro, mas como produtivo, como técnico, tá certo? Inclusive a nível de pessoal, e a gente fez um primeiro exercício e acabou entrando nisso e acabou se especializando nessa área de trabalhar Entendi. com empresas familiares e empresas em dificuldade. Você né? acha que normalmente, né? Eu tenho visto da mesma forma, eu atuo com isso também, mas eu não sei se isso com você espirra. Normalmente quem nos procura é quem já está com a faca no pescoço. Difícil alguém falar assim, vamos trabalhar no preventivo? Não, vamos colocar um cara ao meu lado para que seja um mentor, ou para que eu tire dúvidas, para que eu... Por que ele está bem? Ele está se achando bem, está tudo certo, não precisa de nada. Então ele só vem doente. Ou na troca de uma sucessão, como que é? É isso mesmo? Como que para você enxerga o cara que apela não, né? Mas o cara que procura, ele já está no desespero, ou existe ainda aqueles que falam, não, peraí, é melhor que eu traga alguém com experiência comigo, Sim. como um mentor, ou como um braço muito forte, para que eu alavanque desde o início. Como que você enxerga esse cenário hoje? Mudou do passado? Me dá um patamar aí. Na verdade você tem duas situações, né? Você tem a situação, todo mundo sabe que está com problema, né? Todo empresário sabe que está com problema. Okay? Você tem um empresário que ele sempre procura, da maneira dele, ele tentar resolver o problema, certo? Ele sabe que está com problema, não precisa... quem está na linha de frente lá, administrando, sabe que está com problema. Agora, o ponto de ele trazer, ou ele procurar ajuda, ou procurar alguma parte técnica externa, esse tempo cabe a ele, tá certo? Agora, o que precisa entender... conceitualmente é o seguinte, tá certo? Você não, a empresa ela não entra em dificuldade por uma perda muito grande, tá certo? É que nem vazamento de água em casa, né? É o pinguinho, né? É o pinguinho. Então você chega lá, pega a sua conta, você tem uma conta de água média R$100 por mês, né? Aí ela começa 110, outro mês 130, 140. Você fala, isso aí gastou demais, né? Então, ao invés de você procurar alguém, quando ela subiu, por exemplo, R$10 para saber o que está acontecendo, não, você vai empurrando com a barriga. Isso aí lavou roupa demais, tomou banho muito tempo. Então, quando chegar nos 4.000 de água, você intervém, né? Aí você já está devendo a coisa já andou para frente, aí ou seja... a estrutura, o trabalho para reverter isso é muito caro e muito demorado. Tá certo? Então, pelo que eu estou entendendo, ele te procura no desespero, né? Normalmente procura no desespero. Sempre no agudo. Né? Hoje eu tenho grandes discussões sobre consultoria, assessoria. Agora, eu estou com duas empresas, eu acabo atuando como CEO lá, e aí tem chamado de gestão compartilhada. A gente tem conversado muito sobre isso. Como você enxerga isso? Onde o gestor está lá, você atua ali não só com planilhas, com dashboards, com informações, faz aqui, melhor ali, dando um conselho, mas muito mais do que isso, você estar lá na linha de frente, aí à noite tem um turno, você aparece lá no turno para ver como é que está o andamento, meio que você faz a gestão junto com ele, né? Você pegar uma Nielsen, uma Price ou tantas outras, não atua muito desse tamanho, dessa forma, atua mais com os conselheiros que chegam ali, pedem vários relatórios, demandam muita coisa, depois volta ali e fala, você fez ou não fez? É mais ou menos assim, ele não vai varrer o chão com você, ele não vai conversar com a equipe, ele não vai contratar junto, ele não vai demitir, ele não vai fazer tudo isso. Como que você enxerga a consultoria nesse âmbito? É claro que
tem tamanhos e tamanhos de empresa, né? Mas eu queria entender um pouco de você disso. Então, a gestão compartilhada é um pouco diferente desse tipo de intervenção, tá certo? Uhum. Você imagina um ser humano, por exemplo, que sofreu um acidente, tá certo? Uhum. Você vem de moto, de carro, o que for. O resgate vai lá e socorre ele, tá certo? A empresa, estou dando esse exemplo por cada empresa. Quando chega no hospital, o cara infarta. Ele está com os 2 braços quebrados, a perna quebrada, a cabeça... Só que ele infartou, tá certo? Uhum. Então, o que o médico faz? UTI, primeira coisa, ele vai tratar do infarto, tá certo? Depois eu vou molhar a perna, né? Aí depois eu vou reformar a perna, vou fazer aquilo. Então, a empresa, a gestão compartilhada, ela funciona muito bem na medida em que você está numa fase desse processo que você depende de acompanhamento dos processos, tá certo? A visão da intervenção, ela já passou dessa parte, tá certo? Então, você tem que intervir drasticamente. Então, o que é intervir drasticamente, tá certo? É tomar decisões que você que vem de fora, tá certo? Com o objetivo, intervém para salvar a empresa, tá certo? Que é para manter ela viva, tá certo? Que, obviamente, com todos os problemas. Ela tem que funcionar e ficar viva, né? E depois você vai resolvendo passo a passo. É diferente da gestão compartilhada. Então, eu poderia começar com essa intervenção, que é um caso de vida ou morte, passando depois por uma gestão compartilhada, para depois trabalhar com a consultoria no final e talvez depois só uma mentoria. Exatamente. Seria São as etapas normais. Tá seria certo? um tratamento. A parte final, por exemplo, a mentoria, você pode até... Aí você tem 2 caminhos, né? Ou você profissionaliza, tá certo? Sem criar um conselho de administração, ou você cria um conselho de administração que continua opinando na empresa, mas com gestão profissional, né? Legal. Então, aí esse é o final da história. Ou seja, mais do que isso, o empresário que está ouvindo entender em que parte do processo você está. Meu amigo, você está com infarto, com as 2 pernas quebradas e quase morrendo, ou não, você só está com a perna quebrada, ou não, é só o infarto, ou não. Então, entenda às vezes ele não consegue nem entender o buraco que ele está. Porque é tanta pressão em cima, né? Uhum. Então a primeira coisa, tem uma outra figura aí que é importante, tá certo? Toda empresa, todo crescimento da empresa, todo investimento da empresa, tá certo? Ele tem que ser feito com recurso externo, não com recurso interno, ok? Então, eu vou fazer uma planta nova. Então, você tem que fazer um planejamento, buscar recurso externo, seja de que fonte for. Você implanta, realiza e paga, ok? Então, você tem um plano. O que normalmente você tem aí no meio do caminho é que ele usa recurso próprio, tá certo? Então, eu vou comprar uma máquina, o cara tira do caixa e põe lá, tá certo? Aí o que acontece? O retorno desse capital, desse dinheiro, ele demora, né? É longo, porque você tem aí toda uma implantação, tem que dar retorno, é produzida. Sim. Então, esse é o primeiro detalhe. Mas se ele quer fugir de juros e taxas, e aí? Então, os juros, ele está no custo, tá certo? Então, você põe no custo do financiamento, certo? Você tem que fazer um cálculo daquele produto, o que vai te trazer de retorno aquilo lá e calcular o juro que você vai pagar. Então, eu vou pegar 100 mil, eu peguei 100 mil, um exemplo, um valor bem baixo, peguei 100 mil e isso vai me tornar 250 mil, vou ter que pagar 250 mil ao longo do tempo. Eu tenho que depreciar, colocar no custo que vem do produto que vai ser produzido ali. Agora, você dilui, tá certo? Por quê? Porque dentro da margem de contribuição que você tem, você dilui aquilo lá. Então, o capital externo, ele é fundamental, né? A gente vê nos grandes projetos que se instalam, tá certo? Então, eu fiz um financiamento internacional, eu tenho um dinheiro, fui buscar recurso externo, tá certo? Então, isso são problemas, são coisas que você tem que usar isso, tá certo? Agora, ao mesmo tempo, tá certo? Nós estamos vivendo uma situação agora, né? Então, hoje você tem uma eminência, não estou falando... indústrias que usam produtos oriundos de petróleo, tá certo? Você tem já uma explosão do preço do petróleo lá fora, né? Motivos óbvios, não vamos entrar no detalhe, mas... Ainda mais no momento, não sei se você está ouvindo o podcast no exato momento do ano de 2026, vocês não têm noção do que está acontecendo. Tudo bem. Então, o que acontece? Essas empresas, esses gestores das empresas, tá certo? Ele tem que trabalhar com uma visão do cenário externo, tá certo? Então, não adianta ele esperar. A Petrobras está falando que não vai aumentar o combustível, tá certo? Ela não vai aumentar até a página 2, tá certo? Que é a hora que bater lá,
Sim. O petróleo é Bolsa de Londres, é Lloyds, tá certo? O cara subiu no lance lá, o cara acabou, velho. A Petrobras vai junto. Chega aqui, aumenta diesel, gasolina, tudo. Subproduto. Então, aí depois vai migrando, né? Aí depois arroz, e aí vai. O empresário, ele tem que entender esses insights externos, tá certo? Para não ter nenhum tipo de colapso lá na frente. Entendeu? Entendi. Nini, vou fazer uma pergunta para você. Com tudo isso, né? Dando consultoria para essas empresas, participando, gestão compartilhada, enfim, é muita história. Me conta um pouquinho, além, claro que a gente aprende com cada empresa, nós aprendemos, com uma indústria eu aprendo uma coisa, com uma empresa de serviço eu aprendo outra, mas, em suma, você consegue me dizer grandes aprendizados aí? Por exemplo, não confie mais no seu cachorro e menos em pessoas, mas assim, me dá uma dica aí do que te ensinou, ou que tem te ensinado, na verdade. Na verdade, o que eu aprendi com tudo isso aqui, né, que tudo tem solução. Okay? Só não tem solução para a morte. Né? Quando você pegar o cara morreu, a empresa morreu, porque a empresa nasce, vive e morre, tá certo? O empresário, não, toda empresa nasce, vive e morre, como ser humano. Né? Cabe ao administrador perpetuá-la o maior tempo possível viva, tá certo? Esse é o papel do administrador dela, do que fundou e tal. Mas que fique claro, isso é um conceito, nasce, vive e morre. Ela pode morrer porque ela foi comprada, vem um grupo compra, muda o nome, ela pode morrer porque ela quebrou, faliu, ela pode morrer porque ela fechou, não tem sucessor, ela fecha, mas ela vai morrer, tá certo? Muito bem. O que eu aprendi nesse tempo, né? São quase 30 anos nesse meio, eu aprendi o seguinte: sempre tem solução, ok? Qualquer empresa, em qualquer situação, ela tem solução. Pode ser que não que aquele que ele queira. Não aquela que o empresário queira, tá certo? Mas ela tem uma solução. Isso eu aprendi, certo? Não tem nada que não tenha solução. Esse trabalho, ele funciona de duas partes, tá certo? Uma parte é um foco na empresa, nos processos da empresa, na empresa como pessoa jurídica, e o outro com o empresário, né? Porque você tem que trabalhar também o empresário e trazer para ele, tá certo? Pode até ser em conta-gotas, tá certo? Mas melhorias homeopáticas, mas você vem matando os problemas e vem dando para ele, isso aqui está resolvido, esse aqui tem um outro problema maior. Então você foca no problema, tá certo? Para deixar ela viva. Então, eu falo que é mais ou menos assim, você pode vir um tratorzão, vai limpando as beiradinhas para abrir a estrada, né? Do ladinho vai arrancando as coisinhas para que o cerne da empresa ali, a missão da empresa continue. Porque com o tempo as coisas vão se perdendo, com os problemas, aquele foco inicial, aquela paixão inicial, porque tudo começou, as coisas vão meio que vai indo embora. Mas o que eu tenho percebido, grandes coisas que eu tenho visto sobre a prática e a teoria, né? Eu vejo muita gente com muito conhecimento, Negrini, e que na prática a coisa não rola. Tem muita gente com prática que não estudou, que não trouxe, mas se não for ela, a coisa não funciona. A gente pode dar exemplo, às vezes, até de um porteiro que vai lá e resolve um problema grande de uma empresa. Sim. Então, na sua visão, como que é esse jogo prática, teoria? As duas têm que andar juntas. Claro, né, que a teoria ela sempre vai nos ajudar. Mas hoje é um grande problema com essa nova geração, que não quer a prática, talvez ela nem tenha a teoria muitas vezes também, e ela também não quer nem a prática. Então, a gente vive vários cenários dentro das empresas, né? O turnover, a troca de funcionários toda hora, gente sem compromisso, e aí eu estou falando de várias idades, né? As pessoas não querem. Quando a gente vai numa classe, num nível mais baixo, não de gestão, né? Mas mais operacional, a gente não tem. A gente já falou isso no podcast anterior. Não tem mão de obra. Mas eu queria entender de você o que a prática ensina que a teoria não ensina. Me dá que rola? Então, o que a prática, a experiência ensina? Como é que você... Tem coisas que você aprende no dia a dia, tá? Não tem teoria. A teoria é aquilo que você aprende, o modelo, seja ele na escola, na vida, né? Na literatura. A prática, tá certo? Ela te dá o dia a dia. Então, por exemplo, você... como é que eu posso te explicar? Você tem coisas que a teoria diz uma coisa, a prática é outra, tá certo? Eu estou no banco, vou renegociar um passivo bancário, por exemplo, né? Existe uma regra para você negociar, tá certo?
Agora, o que você pode fazer? A prática, né, a experiência, ela te diz que você tem caminhos, tá certo? Dentro do que é a regra e a lei, né? Porque não se faz nada fora da lei e da regra, tá certo? Que você pode construir uma solução. Então, existem soluções. Agora, como é que você aprende isso? Vivendo, né? Então, é o cabelo branco, não tem cabelo jeito. branco. Ou no meu caso, nem cabelo. Eu estou indo para o bom caminho. Então, o que acontece? Você constrói soluções, porque, na verdade, quem te emprestou o dinheiro, um exemplo, que é um agente financeiro, o que ele quer? Ele não quer o seu problema, ele quer o dinheiro de volta, porque ele vive de emprestar dinheiro. Né? Então, você constrói com eles soluções que sejam boas para os dois lados. Então, por exemplo, eu alongo um perfil dessa dívida, tá certo? Com uma taxa de juro menor. Existem várias possibilidades. Aí o que acontece? Eu consigo ganhar fôlego na empresa, ponho dentro de uma capacidade de pagamento, tá certo? E aquela dívida eu diluo ela na operação. Agora, isso é experiência, não é teoria. A teoria diz o seguinte: você pediu emprestado, ficou devendo, tem que pagar, acabou. E acabou. Então, e isso vale para tudo, né? Para o chão de fábrica, para tudo. Na cozinha lá de uma indústria, que aí aquela cozinheira lá que está há 30 anos, ela fala assim, não adianta fazer desse jeito, que se fizer desse jeito vai dar problema. Ou o caminhoneiro que fala, não adianta a gente seguir isso. O que eu tenho visto nas reuniões que é feito com as equipes, né, é tentar trazer esse multidisciplinares, né, trazer a equipe inteira para tomar uma decisão. E aí, quando muitas consultorias atuam assim, vamos trabalhar aqui no board, aqui em cima, e é o top-down, né? Sim. Decidimos, vai para baixo e tem que ser fazer. Só que aí chega lá embaixo, dá besteira, retorna o negócio. Volta, né? Chama a mulher lá para conversar da cozinha, da outra, nutricionista, Mariazinha, e vamos conversar. Eles não participam de reunião. Não, participa sim. Tem vergonha de falar. Não, vamos ouvir, vamos trocar ideia. E essa é uma coisa interessante, né? A experiência, só concluindo a experiência não é tempo, né? Você pode fazer 20 anos o mesmo serviço repetitivo. Isso não significa que concluindo a pergunta sua passada, é o que a gente fala, né? O que importa é um repertório de decisões, né? Certo? Você tem que pegar tudo que você faz, em cada empresa é uma característica, em cada empresa vira um case, tá certo? Então, nesse case, é um repertório de decisões, você já fez, tá certo? Não adianta ter uma experiência... E querer replicar, né? Tá certo? A experiência é bacana. Eu sei como é que, se você me chamar amanhã, um empresário me chamar, eu sento, faço um diagnóstico, tá certo? Preliminar, eu sei o que está acontecendo, tá certo? Agora, o que eu apliquei numa empresa A, não vai funcionar, talvez, na B. Então, o que acontece? Essa experiência, ela não é tempo. Eles são pessoas. E aí o gestor de uma empresa tem uma cabeça, pode ser empresas do mesmo segmento, mas aquele gestor tem uma linha, o outro tem outra linha, o diretor tem uma outra, a equipe é de outro jeito. Tem um que fala, eu não trabalho de sexta, o outro fala, não, eu não venho de segunda, eu tenho... Aí muda todo o esquema do negócio. E para cada diagnóstico que você faz, tá certo? Você vai lá no teu portfólio lá de decisões que você já tomou, né? Porque isso, na caixinha ali, abre e vai encaixar no coisa. Por quê? Porque você pegar, se você vir e não fizer isto, tá certo? Que acaba sendo o seguinte, é o que todo mundo fala, né? Soluções fáceis aumentam o risco, tá certo? Se você chega lá, não, isso aqui é fácil, tá certo? Soluções fáceis, você acaba piorando o risco da empresa. Então, você tem que pegar e no teu arcabouço lá, puxar uma decisão, funcionou aqui, funcionou, mas eu tenho que adaptar aqui. Então, eu tenho que ter esses caminhos, tá certo? Entendi. Esse jogo, por quê? Porque depende do perfil do empresário, depende da estrutura emocional do empresário. Tem coisa que você fala para o empresário, ele quer se jogar para fora. Eu quero me matar, né? Mas você acha que existe, no geral, as empresas em crise que nos procuram aí, tem um padrão ou não? Tem padrão? Tem um padrão. Então me conta, o padrão é o seguinte, eu já vou fazer um diagnóstico hoje. O padrão é o seguinte, você tem duas coisas. Depois né? a gente faz sobre casamento, se tem padrão. Deve ter também, a gente fala. O que é uma empresa? Por que uma empresa ela entra em dificuldade? Né? Por que uma empresa passa por problemas? Tá certo? Por dois motivos. Né? Primeiro que você não enxerga
O carro tem 2, 3 espelhos retrovisores, ok? Uhum. Então você tem o daqui... Tem gente que não conhece, né? Não, tudo bem. Tem uns malucos... Tem uns malucos aí que não conhecem. Que meio, acho que o carro não tem espelho. Não tem, mas vamos olhar para trás. O empresário tem 3 espelhos, o carro tem 3 espelhos, um do centro e 2, um de cada lado, certo? O empresário, por que ele tem crise? Porque ele só enxerga para frente, tá certo? Lá. Uhum. Ele não enxerga, o retrovisor, ele te mostra o que está vindo atrás de você, se é um caminhão, se é uma moto, essas motos elétricas agora que parecem uma abelha andando na rua, certo? Sim. Que é o outro menininho que põe aquela bicicleta com aquele escapamento que parece um besouro, né? Isso. Você não sabe o que é. Então a função é essa aí, você enxergar para frente e enxergar para trás. Então, por exemplo, você pega, você tem um ano maravilhoso, né? De faturamento, fecha lá teu resultado bacana, você cresceu, não vegetativa, mas de forma orgânica, tá certo? Aí você chega lá, o ano que vem você fala, bacana, né? Pô, vou crescer, vou projetar meu orçamento mais 10 milhões, ou 1 milhão, sei lá, vou crescer 1 milhão. Só que você esqueceu de olhar para trás, tá certo? Então é o que nós estávamos falando agora. Momento país, momento... Mundo, tudo. Projeções, tudo, e tá certo? Então, pô, você pega agora, né? Cada ano um ano. Cada fato é um fato. Então, quando eu projeto para frente, eu tenho que olhar para trás. Então, por isso que a engenharia faz os dois... Mas seria fácil, né? Cresci, aumenta mais um pouquinho. Cresci. Como que já dizia a amiga do Fernando, que está nos ouvindo aqui, se atingiu a meta, dobra a meta, né, meu filho? Então, esse é o primeiro passo que você tropeça. Se atingiu a meta, dobra a meta. Então, você tropeça, tá certo? Aí você olha... você não faz uma análise de olhando para trás, né? Não estuda de cenário, né? Não vai estudar cenários. Então você vai indo para frente. Então aí o que acontece? Aí você não cumpre. Se você põe um crescimento que você não sabe, ele é chute, né? Hipotético, vamos chamar assim. Você compra para produzir mais, contrata a mão de obra para produzir mais, amplia para produzir mais e não realiza. Perfeito? Então quando você chega no final do ano, lá na frente, você tem o seu resultado, ele não é bom. Ele repetiu, por exemplo, o ano anterior, que é o que você tinha que olhar pelo espelho. Sim, só que você gastou uma bala, né? Uma bala na frente. Fechou então, negativo. aí o cara piora mais ainda, porque aí agora ele tem que fazer o orçamento para o próximo ano para pagar a dívida que ele gerou no ano. É um achismo. Então, é o que eu estou dizendo. Não existem decisões. Você tem que ter... Agora, como é que você funciona? Você tem que ter... olhar isso. Isso é o primeiro ponto. E acho que isso é muito perto até para a vida pessoal, né? Se você não fizer a projeção do que você vai ter para o futuro, você... quero trocar meu carro. Baixei bem o nível aqui, mas tá bom, amigão, mas como que a receita que você tem, você é PJ, se você perder essa conta, como é que vai? De onde você vai pegar dinheiro? As pessoas não fazem isso, vai no impulso. E o brasileiro é muito disso, né? Vai muito... É sonhador, vamos lá. Cara, faz um estudo de cenário... Faz, né? É o que normalmente acontece, né? Você não faz estudo de cenário, não faz estudo, não olha para trás, tá certo? Não usa espelho de carro, tá certo? O seu espelho retrovisor. E você tem um segundo ponto, um viés aqui, tá certo? A empresa, você tem um custo pessoal, família, filho, não sei o quê. É muito difícil você chegar, por exemplo, e pegar uma situação de crise, tá certo? É muito difícil para o empresário como empresário e como homem, tá certo? O cara chegar na casa dele e falar o seguinte, olha, meus filhos tomam tudo na escola, todos na escola particular. Tira todo mundo. Tira todo mundo público, tá certo? Agora tem 3 carros... Só na razão, assim, às vezes pode dar problemas maiores ainda. Então, aí o que acontece? Aí ele chega em casa, ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que falar, cartão de crédito, eu agora limitei num patamar, não é mais livre. Não passa mais de 100 mil, 100 mil por mês só. Isso aí. Então o que acontece? Essas decisões, elas são traumáticas, tá certo? E trauma machuca, né? Você vai ficar roxo, machuca, sai sangue, você cria ressentimentos. Agora... a ponta, né? A geração de dinheiro na ponta, ela tem que ser preservada. Você vive daquilo lá, né? O objetivo, a qualidade de vida da sua empresa, da sua família, ela está diretamente vinculada ao fator gerador de recursos, tá certo? Se você deixa quebrar lá, bagunçar lá, você afeta a família. Agora... eu tenho falado, é difícil viver só de amor, né? Difícil, é difícil. Os casamentos é difícil. Não, acabou o dinheiro, estamos tudo bem. Não é bem assim que funcionam as coisas e na empresa também. Mas eu queria que você me desse uma explanada
O cara que está em crise, que hora que ele procura? Qual é a hora que ele fala, é agora que eu tenho que entrar em contato, passou da hora, mas enfim, pelo que a gente já conversou, não tem momentos, né? Não importa o momento que você está, existe uma solução. Você falou, não é nada perdido, mas existe o dia D, existe o momento, existe a hora certa. Como que o cara empresário tem que refletir e falar, meu Deus, acho que eu não sou capaz disso. É a hora da reflexão, de falar assim, minha empresa hoje sozinha não vai, eu preciso de ajuda. Assim como é no médico, né? Às vezes eu não preciso esperar o câncer se alastrar, eu consigo resolver ele muito antes se eu fizer um diagnóstico, muito antes se eu fizer passar nos médicos, muito antes se eu começar a identificar sinais, o corpo dá sinais, e acho que a empresa é a mesma coisa. A empresa vai te dando sinais, né? Sim. Que não é só faturamento. Eu acho que o faturamento é um grande ponto, mas existem tantos outros sinais, né? Clima organizacional, evasão, evasão que eu digo é o turnover, as pessoas não estão querendo ficar, e aí isso espirra no cliente. Existe um momento que você fala, é agora. São dois indicadores que você tem que trabalhar, né? O primeiro indicador é conta de resultado, ok? Resultado é lucro ou prejuízo, né? Mais e menos. O cara, acabou o balanço, fecha lá o balancete do mês, você teve lucro ou prejuízo, ok? Isso é um indicador. Agora, a empresa, o principal indicador da empresa não é o lucro ou prejuízo, né? Isso é conta de resultado, é o placar do jogo lá, ganhamos o jogo, ok? Ou perdemos o jogo. Você tem no meio do caminho que é o desempenho da empresa. Então, se a gente usar todo mundo fala mal dele, não estou discutindo o time, mas você fala mal dele, tá certo? O técnico de futebol. O cara vai dar entrevista no final do jogo, ele fala assim, ficou 0-0. Mas o nosso desempenho foi ótimo, tá certo? Mas não fizemos gol, que é a questão da eficiência e da eficácia, tá ok? Você pode jogar uma porcaria, achar uma bola e fazer 1-0 e ganhar o jogo, okay? Mas você não jogou nada. Você pode ser eficiente em tudo aquilo que ele ensinou e não acertar o gol, certo? Então, essa é a diferença que você tem que entender, que conta de resultado é lucro ou prejuízo, é o desempenho. Se você tem um desempenho bom, ajustado, certo? Em todos os processos, você vai ter um resultado positivo. Ou seja, você pode ter vencido o jogo dessa vez, mas isso não quer dizer que você vai vencer o próximo. Tá, então, vou dar o exemplo básico, ok? Você tem uma linha de produção, uma empresa de transformação, você tem uma linha de produção, ok? Você olha o teu resultado aqui, está negativo. Né? Fechei o mês, deu prejuízo, certo? Aí você faz uma análise. Aí você olha assim e fala, eu preciso diminuir alguns custos. O primeiro que o empresário faz, procura uma matéria-prima mais barata. Sim, e aí isso impacta lá na venda, lá no final. Aí ele mexe... Aí para de vender. Aí ele tem a marca dele pendurada lá, certo? No produto. E ele pega e o produto chega no mercado. O que cai quando eu mexo no meu processo? Cai a qualidade. Aí lascou, né? Aí tudo que ele construiu, então ele melhorou, talvez ele melhore o lucro por 1 mês, 2 meses, né? No terceiro mês, o comprador lá na ponta no supermercado vai perceber e falar, isso aqui tá certo? O bis já foi maior. Muito bem. O bis já foi maior. É isso aí. Isso é um processo americano. Então, isso veio dos Estados Unidos. Então, o que você faz? Você tem restrição de renda, porque a empresa percebe que a renda da população ela está restrita. Tá certo? Então, o cara está comprando menos bis, não sei o número, mas por exemplo, 300 o bis era desse gramas. Tamanho, não, agora 300, o bis é desse. 300 gramas. Aí o cara começa e fala, pela renda, que eu tenho que vender 300 gramas, por exemplo, a R$10, ok? Mas o target de consumo ele é R$2,80. O que ele faz? Ele deixa a mesma embalagem, mesmo que diminui a caixinha. Então, o que era 300 gramas vira 280. Isso. Alguns não percebem. Mas você vai no mercado, o cara pega um chocolate e fala, nossa... Tá magrinho? Tá mais barato. Você pode ouvir, é só você ouvir no mercado. Nossa, mas diminuiu. Tem metade do tamanho. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Isso é um processo internacional que chegou no Brasil porque a maioria das empresas são multinacionais. Tá. Ela percebe, ela tem que ajustar o preço do produto final com a capacidade de renda da população. Então, a nossa capacidade é em torno aí, eu não sei o número absoluto, mas segundo o Lula falou aí, é R$5.000 a média, tá certo? Então, ali você tem que comprar roupa, pôr gasolina no carro, passear, não sei o quê, pagar parcela. Você tem um pedacinho que você põe no mercado e consome. Então, aquele pedacinho vai apertando cada vez mais.
Aí começa a sobrar produto no mercado. O que eles fizeram? Fizeram isso aí, que é Tá, uma coisa internacional. Negrini, vamos falar, a gente vai passar para o próximo tema, gente, no próximo podcast, a gente vai falar que hora, a gente falou um pouquinho aqui, que é o momento da intervenção, que horas que vem o Negrini lá com a ambulância, uau, 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 gritando dentro da empresa, porque acho que é um grande empresário que conseguiu entender aqui, acho que algumas coisas, traga informação para a gente, e no próximo programa que a gente vai gravar, a gente vai falar muito disso. Que momento que... A gente falou um pouquinho aqui, mas qual é o momento chave, que hora que entra, que hora que eu grito, que hora que eu falo, tô com dor no joelho, melhor ir no médico. Então, isso resumindo, né, para a gente encerrar, né? Na verdade, tudo começou porque que você escolheu atuar com essas bombas, né? Tudo começou com isso aí. Uma das coisas que você me perguntou, a experiência, né, que eu aprendi, que é o seguinte, soluções fáceis, né, só que eu queria dizer, até uma... Você deu algumas frases para mim, até anotei aqui, ó. Você falou de soluções fáceis aumenta o risco, você falou isso aqui dentro. Aí você falou uma outra que é experiência não é tempo, é repertório de decisão, isso quando a gente estava antes. O que é isso? Conta aí para mim. Experiência não é tempo, é repertório de decisão. Experiência, que você quer dizer assim, é a caixinha que você estava falando? Exatamente. Eu vou na caixinha, eu vou buscar repertório de decisão. Para trabalhar com intervenção em empresa em crise, ainda mais familiar, né, que envolve terceiro, família, certo? Ou vários sócios, irmãos, e primos, e herdeiros. Né? Se tiver herdeiro, é pior ainda. Né? Herdeiro, eu falei, não troca a palavra inicial, certo? A letra inicial. Então, você você tem que ter soluções que você já fez, tá certo? Porque essa é a diferença de uma experiência. Essa é a graça de envelhecer, né? Exatamente. Essa é a graça de envelhecer. E apanhar, se é que tem, né? É uma das... porque isso aqui é um trabalho extremamente interessante. O retorno ele é extremamente satisfatório quando você sai e entrega a chave da empresa mas a gente entra numa grande discussão, né? Grandes construtores... Existem grandes construtores jovens, e aí eu acho que sim, mas a idade, enfim, a experiência também é um grande braço, né? Contribui, né? É o repertório. É o repertório. Certo? É a caixinha. É o repertório. Né? Então, aí outra frase clássica, assim, são 3 hoje aqui, que a gente anotou no back aqui, uma que você já tinha falado, que é: crise não se resolve com motivação, se resolve com estrutura. Então, isso é outra coisa. Eu também não vou entrar aqui e julgar isso, ok? Não é o meu perfil, mas é o seguinte: quando você está no meio do fogo, você vai buscar ajuda, né? O que é ajuda? Então você entra na internet, hoje tem mais ajuda na internet do que... Sim. A nova universidade, YouTube. YouTube. Aí você pega lá, o cara fala: não, você vai vencer, não, você vai dar certo. Você, olha, se você passa um teste aqui, né, você digita lá 300 testes, não, você vai ser abençoado. Então está cheio de... Teoria da prosperidade. Essa motivação, ela é fantástica, ok? Ela melhora o seu ânimo, você acorda de manhã, bacana, tal, toma banho, põe a melhor roupa, tal, penteia o cabelo quando tem, né? Quando muito não tem, obrigado, né? Então aí você vai... Passa um tudo bonitinho, aí você chega lá na empresa, puta, hoje vai dar certo, tal, aí chega às 5h30 da tarde, você vai embora, quando você vai embora, chega em casa e fala: puta, eu vou para casa, né? Deu tudo errado, né? Aí você vai, passa mais um dia, 2 dias, e você vai nesse processo. É o seguinte, quando você vai arrumar um problema, você tem que fazer que nem se falava o Jack Estripador, né? Por partes, ok? Então a primeira coisa que você tem que fazer é esquartejar o problema, ok? Só que como você está no meio do fogo, você não sabe se o fogo acaba daqui 1 metro ou ele acaba daqui 1 quilômetro, certo? Então você tem que ter alguém que te diga: o fogo está a 10 metros daqui, certo? É só a gente resolver esquartejar, vamos tratar. É o que eu falo, vai para o mar, sobe. É isso sobe aí. O drone. É isso aí. Aí o que é? A solução, ela não é só a motivação, ela é uma estratégia, certo? Quando você monta uma estratégia de execução e de reestruturação do negócio, tá certo? você também traz motivação, porque a pessoa que está no meio do fogo, ela enxerga
né? Você dá uma solução para ela por etapas, tá certo? Ela não precisa resolver tudo. Olha, se eu resolver essa primeira etapa aqui, quando eu chegar na segunda, aqui atrás já não está me dando mais problema, tá certo? Matei a segunda, matei a terceira, chega uma hora que não tenho mais problema, né? Que, resumindo esse nosso podcast, é o seguinte: a melhor maneira de resolver um problema é não arrumar mais problema, ok? Se eu vou lá no meu estoque de problema, tiro na minha caixinha de problema, todo dia eu tiro um, resolvo e jogo fora, vai chegar uma hora que eu pus a mão na caixinha, eu vou fazer assim, e não tem mais problema, tá? Então, a melhor maneira de resolver um problema é não arrumar mais problema. Você não quer ir lá em casa, não, Negrinho? Passa o endereço. Passa o endereço que eu vou lá. Cara, é piscina dando problema, a esposa batendo não sei o quê, cachorro que não sei. Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Negrinho, obrigado. Show de bola. Você viu o podcast também tem muita informação para você. E não perca o próximo. Fica aí atento, manda suas perguntas e participe. Negrinho, um abração. Obrigado. Obrigado, um abraço. E não posso esquecer o Fernandinho, o Ghost. Valeu, Fernando. Abraço, Ghost. Obrigado, Fernando.